Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a arte de mentir com estatísticas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem um site, jonesmanuel.com.br, que lá você encontra todos os nossos livros para comprar, tem a lojinha que ajuda a financiar aqui o Farol Brasil, tem um link da nossa lista de transmissão no Zap, tem um link para você receber o nosso boletim de notícias e tudo isso. Acessa lá e não perde nada. Camaradas, note, esse vídeo é um vídeo introdutório, fazendo um debate bem rápido sobre a questão do uso de estatísticas, né, de dados para você fundamentar um ponto. E aqui preste atenção, eu não vou abordar todas as implicações teórico-metodológicas da produção e do uso de estatísticas. Eu quero só pontuar alguns aspectos com vocês que eu acho importante para ajudar a criar consciência crítica na hora de lidar com o uso de dados e na hora de encarar argumentações que supostamente se propõem objetivas a partir do uso de dados. Esse vídeo não é uma resposta ao companheiro Gustavo Machado, embora uma parte da motivação dele é porque ele vem desinformando as pessoas, fazendo uma comparação entre PIB per capita da Nigéria e da China, de uma parte da China. Para mim, objetivamente, o Gustavo Machado vem produzindo desinformação. Então o vídeo não é uma resposta a ele só, mas é também em alguma dimensão, porque a gente vai falar sobre o PIB per capita como medida. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber para lidar com estatísticas, com os dados, é que, dependendo do seu objeto de pesquisa, simplesmente não tem dados. Acho que essa é a primeira coisa, assim, sabe? Eu, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu estou me propondo, dentre outras coisas, fazer uma análise da gênese, da origem do capitalismo dependente brasileiro. Veja, não tem dados seguros e confiáveis sobre a magnitude da exploração ou superexploração da força de trabalho brasileira no começo do século XX e no finalzinho do século XIX, né? Todos os dados são dados aproximados, são dados precários, são dados muito, mas muito difíceis de você manejar. Assim como dados sobre realização de greves, prisão de sindicalistas, de tempo parado em greves e por aí vai, esses dados mais sistematizados sobre ativismo sindical, né, sobre número de greves, greves ofensivas, greves defensivas, sindicalistas presos e por aí vai, são dados também muito precários. Então, a depender do objeto que você esteja trabalhando, você simplesmente não tem dados. E aí, é preciso muito cuidado. Por exemplo, eu me deparo com uma coisa que é importante na minha pesquisa. Eu consegui, por indicação, inclusive, do professor Lincoln Seco, achar um artigo que detalha as greves em São Paulo, presta atenção, em São Paulo, durante o Estado Novo, perfeito? E aí um artigo muito bom e tal, só que qual é a questão? Esses dados, eles não podem ser extrapolados para todo o Brasil, né? Considerando que as fontes já tem problema, porque a fonte é basicamente o DOPS, né? Enfim, relatórios de delegados de polícia e por aí vai. Então, assim, já tem um elemento bem precário nessa fonte e tal. E aí tá tratando de São Paulo. São Paulo era não só o estado mais industrializado e mais urbanizado, consequentemente com maior concentração operária, e não dá só para eu, por exemplo, São Paulo tem X operários, Recife tem 3 vezes menos, então basta eu tentar fazer uma proporção entre o número de greves em São Paulo e o número de greves em Recife, vai ser mais ou menos 3 vezes menor, porque é 3 vezes menor a concentração operária. Isso não está certo, né? Então, assim, tem certos objetos de pesquisa que você tem que trabalhar com a ideia que você não vai ter dados, que vai ter apagão de dados, que vai ter carência. E aí você vai ter que lidar com isso, né? Marx, no livro 1 do Capital, em uma das introduções, que eu não vou lembrar agora de cabeça qual, Marx até fala que, ó, a gente vai trabalhar com a situação da classe operária
na Inglaterra, não só porque naquele momento que Marx escreveu, metade do século XIX, era o país com o maior desenvolvimento capitalista industrial, era porque tinha os melhores dados disponíveis, né? Dado as inspeções de fábrica ali na Inglaterra, que tinha uma tradição consolidada já muito grande, inclusive com inspetores do trabalho, alguns deles com simpatias ao movimento operário, à classe trabalhadora, e procuravam ter uma postura bem objetiva, uma postura independente dos patrões. Então, por exemplo, a Inglaterra tinha uma disponibilidade de dados na época que Marx escreveu o livro 1 do Capital, que a França não tinha. Então, Marx fala isso abertamente: ó, vou trabalhar com os dados da Inglaterra, dentre outras coisas, porque é quem tem os melhores dados disponíveis. Na França não tinha. Então, se o Marx quisesse trabalhar com a situação operária na França, por exemplo, ele teria mais dificuldades objetivas, porque não tinha disponibilidade de dados. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, lidar com estatísticas, é a própria disponibilidade de dados, né? O Brasil, por exemplo, o IBGE só foi criado em 1936. É um dado muito importante. Então, tendencialmente, todos os dados no Brasil, pré-criação do IBGE, têm um nível de precariedade, tem uma dificuldade de você generalizar para o território nacional. A própria ideia de uma uniformidade de dados antes da criação do IBGE, antes do governo de Getúlio Vargas, era muito complicado. Então, no meu caso, por exemplo, eu me proponho a estudar a gênese do capitalismo dependente no Brasil, dentre outras coisas, no meu projeto de doutorado. Eu vou ter que lidar com, em várias dimensões, apagões de dados. E todas as vezes que eu for citar dados, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu tenho que ser muito cuidadoso para não generalizar isso para o resto do Brasil. Cuidadoso, inclusive, na hora de tomar esses dados como verdade, dada a precariedade de produção desses dados, né? Além do fato de você ter que lidar com a ideia de que simplesmente alguns temas de pesquisa não têm dados, você tem que se atentar para a metodologia de produção desse dado. A metodologia empregada ali para produzir aquela estatística, para produzir aquela informação. Isso é muito visível, por exemplo, em pesquisas eleitorais. Se a pesquisa eleitoral for presencial ou se a pesquisa eleitoral for por telefone, isso tendencialmente já muda o resultado da pesquisa. Perfeito? Ou então, na hora de você vai estabelecer as proporções, né? Número de ouvidos na pesquisa por gênero, por região, por escolaridade, por religião, por faixa salarial e de renda e tal. Diferentes proporções nisso geram resultados diferentes na pesquisa, né? Ou então, outro exemplo clássico do Brasil, se você define a classe média a partir de X valor, e você vai pesquisar divisão de classes no Brasil por renda, que nem é o conceito marxista de classe, né, gente? Enfim, mas por renda. Mas aí você muda o critério de classe. Você, por exemplo, baixa o critério para ser considerado classe média. Pô, você acha 70, 80 milhões de classe média no Brasil. Então, a metodologia usada na hora de produzir o dado influencia no resultado do próprio dado. Perfeito? Ou então, quando se propõe a fazer pesquisas qualitativas, né? Tem um caso clássico de um autor brasileiro famoso no final da ditadura empresarial militar, que ele foi fazer uma pesquisa numa fábrica em Osasco, em São Paulo. Aí ele entrevistou uma pequena parcela de operários desta fábrica, uma parcela muito pequena, nem 10% dos operários, numa fábrica em Osasco, em São Paulo. Dessas entrevistas, ele se propôs a fazer uma análise e tirou a conclusão o Brasil inteiro, né? Aí assim, você olha assim, você pensa assim: ei, meu amigo, peraí, porra. E a conclusão dele, inclusive, é que a classe trabalhadora era reformista. Sim, desculpa, tosco, né? Tem alguns casos clássicos também. O queridíssimo Florestan Fernandes, quando ele começou a estudar a questão do negro no Brasil, ele fazia algumas entrevistas com pessoas negras de São Paulo e generalizava para o Brasil inteiro. Isso não caracteriza toda a obra de Florestan Fernandes, isso foi muito mais no começo. Mas assim, tem um problema ali também, né? Então, tanto do ponto de vista de uma produção de dado por amostragem, de uma produção de dado qualitativo, ou de uma produção de uma estatística nacional, você tem que olhar a metodologia e você tem que se questionar da metodologia, né? Porque senão você não vai conseguir entender, por exemplo, como o mesmo objeto você tem estatísticas muito diferentes, né? Ou então você não vai conseguir entender como existem várias pesquisas que não têm série histórica continuada. Por que não tem série histórica? Porque muda a metodologia. A depender da mudança da metodologia, não dá para fazer série histórica, que é quase como se fosse outro dado, ainda que referente ao mesmo objeto, né? Mudanças metodológicas na produção da estatística, coleta do dado,
mudam sim o resultado. A mudança metodológica ela pode estar correta ou ela pode estar equivocada. Então você tem que sempre fazer a pergunta sobre como foi produzido o dado. Você não pode aceitar o dado passivamente. Você perguntar ao dado, perguntar se a lógica de produção daquele dado faz sentido. Perfeito? Um terceiro elemento é para que você vai usar o dado. Porque, veja, o dado pode ser bom ou ruim a depender da pergunta que você faz para ele. Então, exemplo clássico para vocês. Veja, se eu pego um dado sobre o nível médio de escolaridade que um país tem. Então, quantos anos, em média, as pessoas num país passam na escola, né? Tem acesso à escola. Veja, esse dado não é ruim a depender do que você for usá-lo. Então, assim, se eu pego o tempo médio de escolaridade, vamos imaginar que o país X tem um tempo médio de escolaridade há 10 anos atrás de 5,2 anos, e esse país X cresceu o dado médio de escolaridade, o tempo médio de escolaridade, para 8,5 anos. Veja, a educação desse país melhorou. É claro que a gente não vai medir essa melhora só a partir desse dado, né? Mas, assim, esse dado em si indica, a gente precisa confirmar com outros dados, com outras pesquisas, com avaliação, mas indica uma melhora na educação desse país, porque aumentou o tempo médio de escolaridade, beleza? Indica, não confirma. Para confirmar precisa de muitos outros dados. Mas se eu pego dois países, país X e país Y, dois países têm um tempo médio de escolaridade de 9,8 anos de escolaridade, né? Isso significa que os dois países têm a mesma qualidade de educação? Não, de jeito nenhum. Porque esse dado do tempo médio de escolaridade não fala da qualidade da educação, não fala da situação da carreira, da docência, de salário, de formação continuada, índice de aprendizado de português, de matemática, capacidade de interpretação de texto, se tem ou não analfabetismo, tem ou não analfabetismo funcional, etc. Então, assim, a pergunta que você faz ao dado é uma pergunta que também tem influência na resposta que você vai obter. Você pode fazer uma pergunta errada para um dado certo e obter um dado errado. Por exemplo, índice de liberdade econômica. É um caso clássico de você pegar dados certos para produzir um dado errado e fazer uma pergunta errada, né? Uma produção arbitrária de dados. Do mesmo jeito, dado clássico, por exemplo, você pega dados sobre encarceramento. Aí você vai ver que uma boa parte das pessoas encarceradas são pessoas oriundas de bairros periféricos, de favelas. Aí, que consequência você vai tirar disso? Se você tirar disso, a consequência é que favelados cometem mais crimes. Veja, você está errado. Ainda que o dado, pessoas oriundas de favelas, de comunidades, são a maioria da população carcerária. Beleza, o dado está certo, mas se você fizer a pergunta errada para o dado, você vai ter uma informação errada na sua mão, você vai ter uma conclusão errada na sua mão. Então, o dado, ele tem que ser perguntado de maneira correta. Vou dar outro exemplo para vocês, que inclusive eu já vi um liberalzinho safado citar isso, né? Se você pegar o índice de crescimento econômico do Nordeste e do Sudeste brasileiro, você vai ter uma surpresa. Por exemplo, se você pegar de 2002 até 2020, a região Nordeste cresceu numa média de 2,2% ao ano, contra 1,7% da região Sul e Sudeste. Então, no universo de 18 anos, né, a região Nordeste cresceu a uma média maior que a região Sul e a região Sudeste. Aí, esse dado é verdadeiro, perfeito? Fundação Getúlio Vargas. Aí disso, imagina, eu chego e digo assim, existe um esquema de coitadismo do Nordeste, porque é uma região já que está ficando mais rica que o Sudeste. Nos últimos 18 anos, quase 20, eles cresceram mais que a média do Sudeste e tem esse discurso de coitadismo para tirar a riqueza do Sudeste, para tirar a riqueza de São Paulo, porque São Paulo está sustentando o Nordeste. Primeiro que, assim, a diferença da média de crescimento não diz tamanho total da riqueza concentrada em cada região. Inclusive, considerando que a diferença média de crescimento foi muito baixa, né? Então, o Nordeste brasileiro, vamos imaginar que essa média se mantém pelos próximos 20 anos, né?
Nordeste brasileiro crescendo mais ou menos 0,5% a mais do que o Sudeste brasileiro. Se continuar isso pelos próximos 50 anos, o Sudeste ainda vai ser uma região mais rica do que o Nordeste, perfeito? Então, assim, a média de crescimento não diz sobre o estoque total de riqueza de cada região. Então, é um dado verdadeiro, sim, a região Nordeste vem crescendo mais do que a média do Sudeste, mas que, a depender da pergunta que você fizer ou do uso que você fizer desse dado, ele leva a uma conclusão falsa. Então, além de você atentar para o fato que existem algumas questões que simplesmente não tem dado, é isto, não tem. Você tem que olhar também a produção desse dado, como ele foi produzido, a partir de que critérios teórico-metodológicos. Tem que fazer a pergunta certa para esse dado. Pergunta certa para esse dado. E você tem que ter também uma quarta preocupação, que tem que ter cuidado na hora de comparar países, né? Muito cuidado mesmo, porque comparação de países pode enganar. Por exemplo, o PISA, né? A nota do PISA, por exemplo, é uma enganação. Por quê? O PISA ele compara países com nível de renda muito diferente, com estruturas econômicas muito diferentes, e como se o problema da diferença na nota do PISA fosse só de qualidade do aparelho escolar. Então você pega um país que, por exemplo, já erradicou o analfabetismo e que, portanto, no ambiente familiar, toda criança, em maior ou menor dimensão, tem um estímulo do ambiente familiar para estudar, para ter ajuda para fazer o dever de casa e por aí vai. Inclusive, países que têm uma condição econômica em que o trabalho infantil, por exemplo, não é generalizado, aí você compara com o PISA, a nota do PISA do Brasil, que é um país que ainda tem analfabetismo, que tem analfabetismo funcional em massa, que tem milhões de brasileiros que nunca terminaram o fundamental, que tem trabalho infantil pra caramba, aí você compara a nota do PISA de um país, de uma Dinamarca, de uma Noruega, de um país rico assim, enfim, só dando um exemplo, né? Com a nota do PISA do Brasil. Aí você diz assim, o problema é a educação. Veja, a educação é parte do problema, mas assim, são estruturas socioeconômicas totalmente diferentes. Não dá para resumir o problema à escola. Não é porque está faltando mais aula de português e matemática que a capacidade de interpretação de texto do menino da Noruega e fazer conta básica de matemática é melhor que a nossa, né? Então é preciso ter cuidado na hora de comparar países, porque no mundo, na divisão internacional do trabalho, no mundo imperialista, você tem países dependentes, países semicoloniais, países que têm uma posição intermediária na divisão internacional do trabalho, como é o caso, por exemplo, da Espanha, e os países centrais do capitalismo. A comparação direta entre um país central do capitalismo e um país dependente é preciso ter cuidado, né? Porque ela pode sim gerar muitos erros, pode sim gerar muitos equívocos. Por exemplo, você vai comparar o gasto médio de saúde de um país que universalizou o saneamento básico, que todo mundo tem água potável, que erradicou a fome e que tem, de maneira geral, condições de trabalho e de vida melhores, com um país que não tem saneamento básico, não tem água potável, tem miséria em massa, esgoto a céu aberto e por aí vai. E aí você vai dizer assim, o Brasil, dando um exemplo, o Brasil gasta muito com saúde, né? Porque aqui, esse país rico gasta menos que o Brasil. Tá. Mas, por exemplo, os fatores de gasto com saúde estão diretamente relacionados às condições de vida, né? As determinações sociais do processo de saúde-doença. Então, tendencialmente, se um país já universalizou o saneamento básico, se todo mundo tem água potável, se a maioria das pessoas tem casa, se a maioria das pessoas come bem, se o país tem um baixo índice de miséria, o gasto com saúde, no sentido e adoecimentos básicos tende a ser menor, né? O gasto, inclusive, pode até se concentrar mais na média e na alta complexidade. Com a atenção primária, o grosso ali vai ser muito mais tranquilo de gerir. Então, é preciso cuidado na hora de comparar países com estruturas socioeconômicas muito, mas muito diferentes, né? O Guerreiro Ramos, inclusive, no livro A Redução Sociológica, que foi recentemente relançada no Brasil pela UBU, ele faz um debate muito interessante sobre isso, sobre a comparação de países
pobres, dependentes, subdesenvolvidos, como se falava à época, e de países ricos, né? É preciso ter cuidado na hora de comparar esses países, porque tem diferenças ali muito importantes. Então, Jones, mas não dá para fazer comparações globais, produzir dados globais? Dá. Você precisa sempre contextualizar, você precisa sempre fazer análise. Não dá para você pegar, por exemplo, o gasto médio de saúde no Canadá, o gasto médio de saúde no Brasil e dizer assim, como eu já vi, inclusive, não fazendo com saúde, com educação. Dizer que o Brasil gasta mais com educação do que vários países ricos da Europa. Logo, precisamos gastar menos. Não, mas os países ricos da Europa já erradicaram o analfabetismo, já garantiram um letramento de toda a população, não tem um índice de miséria, de trabalho infantil, etc, etc, que tem o Brasil. Então, é para fazer comparações internacionais, é óbvio, mas é preciso ter cuidado com que tipo de comparação você está fazendo. Por último, a depender como você usa o dado, você consegue produzir mentiras fantásticas. Tendencialmente, e aqui isso aí é o quinto ponto e último, o ideal é que toda análise baseada em dados e estatísticas seja multidimensional. O que é que significa isso? De maneira unidimensional, de maneira unilateral, você pega um ou poucos dados isolados, você consegue provar o que você quiser, né? Um exemplo disso é o dado do PIB per capita. Veja, se você abre o Google, Maxwell, faz esse efeito aí, por favor. Coloca lá no Google, PIB per capita. Aí a IA do Google vai dizer assim, PIB per capita representa a riqueza média gerada por cada habitante em um determinado local, país, região, etc. É calculado dividido o produto interno bruto pelo total da população. Serve como indicador do nível de renda e desenvolvimento de uma economia, embora não reflita a distribuição de renda. Aí mais abaixo, limitações, veja o que é que diz o próprio Google, né? Não considera a distribuição de renda, seja a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, não mede qualidade de vida, e também depende de outros fatores, como saúde, educação e segurança, né? O Ciro Gomes, desde 2016, nas palestras que ele deu pelo Brasil afora, uma das coisas boas que o Ciro fez foi reforçar esse ponto, né? Que PIB per capita não mede qualidade de vida, porque, e aí o Ciro foca muito nisso, né? Não conta a distribuição de renda. Então o Ciro gostava até de tirar uma onda, dizer assim, que PIB per capita no Brasil é botar a cabeça no forno, o pé na geladeira e tirar a temperatura no meio, tá ligado? Nesse próprio exemplo do Google, volta aí para a tela Maxwell do Google, por favor. Tem aqui, exemplo, o PIB per capita do Brasil foi R$55 mil. Isso significa que, em média, cada habitante brasileiro teria contribuído para a produção de R$55 mil em bens e serviços. Veja, isso não é verdade, tanto do ponto de vista de contribuição para a produção, né? Dado, inclusive, a baixíssimo nível de produtividade que milhões de brasileiros estão na economia informal, tanto do ponto de vista de apropriação da riqueza. Então, o PIB per capita é um dado importante? É um dado importante, se lido num conjunto de vários outros dados, né? E aí, por exemplo, o companheiro Gustavo Machado, ele tá numa campanha anti-China. E aqui, veja, gente, é isso, viu? Não tem problema nenhum achar isso, viu? Inclusive, minha opinião sobre o tema vai estar ano que vem no meu livro, né? Que vai lançar pela coleção Quebrando a Corrente, o Marxismo Asiático e o Enigma Chinês. Socialismo com mercado ou restauração capitalista. Zero problema. O problema é você ter como missão de vida provar que a China é igual ou pior aos Estados Unidos, que essa é a missão, neste momento, do Gustavo Machado, como eu demonstrei, inclusive, no meu vídeo que saiu na sexta-feira passada. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, o que é que o Gustavo Machado faz? Ele seleciona algumas áreas da China, pega 1 bilhão de pessoas e compara com a Nigéria, né? Aí ele diz assim, o PIB per capita desses países são iguais. Logo, o trabalhador chinês vive na miséria tal qual o nigeriano. Veja, ele faz uma malícia porque ele pega um país que é exportador de petróleo, né? A Nigéria é o 11º exportador de petróleo do mundo, né? Então, países de renda petroleira, tendencialmente, têm uma economia pujante, né? Porque é isso, gente. Petróleo, vocês sabem, o papel do petróleo no mercado mundial imperialista, e aí essa renda petroleira, evidentemente, na Nigéria, não é apropriada pela maioria da população, né? É apropriado por uma elite burguesa que manda no país junto com os monopólios estrangeiros. Mas tudo bem. Aí vamos abstrair a diferença de população, né?
Gustavo pega 1 bilhão de pessoas na China contra 220 bilhões de pessoas na Nigéria, e aí tira o PIB per capita e fala assim, ó, o trabalhador chinês vive igual ao nigeriano. Aí você pega assim, porra, é isso, né? Aqui o PIB per capita. Veja, eu tenho até dúvidas sobre esse cálculo, mas não vou nem entrar nisso. Mas aí, vamos tirar dessa unidimensionalidade dos dados e vamos fazer algumas perguntinhas. Gente, tem fome na Nigéria? Tem miséria na Nigéria? Qual é a situação do país? Vamos dar uma passeadazinha aqui rápido em algumas notícias. Eu só peguei informações de mídia burguesa, né? Mas tudo com fonte oficial e por aí vai. Aí você pega, Nigéria enfrenta a sua pior crise econômica em uma geração. Aí tá aqui. Peraí, deixa eu ver como é que tá a leitura. Ou está de boa, tá grande. A Nigéria enfrenta sua pior crise econômica em décadas, marcado por uma inflação desenfreada, pela forte desvalorização da moeda nacional e milhões de pessoas lutando até para comprar alimento. A maior economia da África há apenas 2 anos, a Nigéria deve cair para a 4ª colocação esse ano. O sofrimento é generalizado. Os sindicatos estão em greves para protestar contra os salários de aproximadamente $20 por mês. Sabe que eu comparar isso aqui com a China. Pessoas morreram pisoteadas em meio ao desespero para receber doações de sacos de arroz. Os hospitais estão lotados de mulheres que sofrem espasmos causados pela deficiência de cálcio. Acredita-se que a crise tenha suas raízes em 2 grandes mudanças implementadas por um presidente eleito há 15 meses. A eliminação parcial dos subsídios para o combustível e a flutuação da moeda, que juntos provocaram um grande aumento de preços. A situação de foto no hospital, na Nigéria. Esta nação de empreendedores, com mais de 200 milhões de cidadãos nigerianos, tem habilidade para sobreviver em circunstâncias difíceis, mesmo sem serviços que normalmente são prestados pelo Estado. Eles produzem sua própria eletricidade e coletam sua própria água. Não tem eletricidade nem água potável para toda a população. Pegam em armas e defendem sua comunidade quando as forças armadas não conseguem fazer isso. Negociam com sequestradores quando suas famílias são sequestradas. Aqui tem uma romantização da miséria, né, gente? Vamos lá. Aí, fala um pouquinho da situação. Aqui tem os dados. Ó. Na Nigéria, o país mais populoso da África, mais de 87 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. A segunda maior população pobre do mundo, depois da Índia, que é 7 vezes maior. A inflação implacável deve aumentar ainda mais o índice de pobreza nesse ano e no próximo, segundo o Banco Mundial. Na mesma semana, os sindicatos fecharam hospitais, tribunais, escolas, aeroportos e até o parlamento do país por meio de greves, na tentativa de pressionar o governo a aumentar o salário mensal de $20 pagos aos seus trabalhadores mais pobres. E aí, é claro, né? O Gustavo pega o PIB per capita da Nigéria e pega o PIB per capita de uma determinada região da China. Diz assim, ó, o PIB per capita são iguais. Aí o trabalhador chinês está tendo ganhos salariais há mais de 20 anos, o trabalhador na Nigéria está ganhando $20 por mês. Mas aí é igual, viu, gente? A China e a Nigéria, viu? É igual. Mais de 92% dos nigerianos em atividades produtivas estão no setor informal, onde não há salários e nem sindicato na luta por eles. É que fala um pouco de uma família e tal, aqui. Apesar de ser um grande produtor de petróleo, a Nigéria é fortemente dependente de petróleo importado. Depois de anos de subinvestimento e má gestão, suas refinarias estatais quase não produzem gasolina. Aí, em outra matéria, dessa vez a revista Veja, mas é a revista Veja, viu, gente, mas tá tudo citado, dados, viu? Nigéria declara estado de emergência por escassez de comida. Em janeiro, ONU projetou que mais de 25 milhões de nigerianos estariam em alto risco de insegurança alimentar. O presidente da Nigéria, Bola, declarou nesta sexta-feira, 14, estado de emergência devido ao aumento do preço dos alimentos, que levou a uma escassez de produtos alimentícios dentro das famílias nigerianas. As iniciativas do governo incluem o uso de dinheiro economizado pela recente remoção de subsídio de combustível para fornecer fertilizantes e grãos aos agricultores. Além disso, neste novo plano de intervenção, as famílias mais pobres vão receber $10 por mês durante um semestre. Aí aqui tem algumas informações importantes, né? Este aumento dos combustíveis afetou indiretamente a economia, principalmente porque muitos nigerianos dependem de geradores para fornecimento de eletricidade, porque não tem rede de eletricidade em todo o país. Há alguns dias atrás, uma associação de padeiros alertou que os preços dos pães subiram 15%. A emissora britânica BBC, algumas famílias nigerianas afirmaram que não conseguiam mais comprar pão.
Além do auxílio mensal proposto pelo governo, a organização governamental National Safe Net Program vai distribuir R$ 6 mensalmente a 12... 6 dólares, né, gente? Reais é foda. A 12 milhões de famílias nigerianas. Também é provável que estas famílias mais vulneráveis vão ter acesso a grãos e fertilizantes também oferecidos a agricultores, apesar da declaração não ter divulgado os números. Em janeiro, a Organização das Nações Unidas publicou um relatório que projetou que mais de 25 milhões de nigerianos estavam em alto risco de insegurança alimentar, ou seja, não seriam capazes de comprar alimentos nutritivos suficientes para todos os dias. 25 milhões, gente. Uma população de 220 milhões de habitantes. Apesar da projeção ter sido publicada neste ano, as preocupações com a insegurança alimentar generalizada na Nigéria, o país mais populoso da África, são antigas. Aqui, o país também vai aumentar a proteção aos agricultores, já que muitos precisam abandonar suas terras após tornarem alvos de gangues que sequestram trabalhadores em troca de resgate. De acordo com dados do Serviço de Segurança Interna nigeriano, nos últimos 12 meses, mais de 350 agricultores foram sequestrados ou mortos, sendo a maioria dos ataques no norte do país. É isso aqui, é a situação da Nigéria de acordo com os dados da ONU. Aí você vem para o Médicos Sem Fronteiras. Crise de desnutrição no noroeste da Nigéria atinge números sem precedente. A matéria é de 5 de julho de 2023. Uma crise de desnutrição está se agravando no noroeste da Nigéria, levando Médicos Sem Fronteiras a reforçar sua atividade na região. Para responder à necessidade, Médicos Sem Fronteiras abriu 3 novos centros ambulatoriais de alimentação terapêutica, além de 10 centros de internação e 32 centros ambulatoriais que já administra nos estados, aí tem o nome dos estados e tal e tal. Entre janeiro e maio deste ano, equipes do Médicos Sem Fronteiras no noroeste da Nigéria prestaram atendimento hospitalar a cerca de 10.200 crianças com desnutrição e graves complicações médicas e admitiram 51 mil crianças em programas de alimentação ambulatorial. As internações foram 26% maiores do que no mesmo período de 2022. Números já eram sem precedentes. Aí aqui o responsável do Médicos Sem Fronteiras na Nigéria dá um dado, né? O número de crianças com desnutrição que estamos recebendo em nossas instalações é um forte indicador que, quanto mais avançamos na temporada de escassez, mais casos receberemos. Aí diz o coordenador médico do Médicos Sem Fronteiras na Nigéria, e aqui uma tendazinha com a população. Aí aqui uma paciente atendida pelo Médicos Sem Fronteiras tem uma declaração dela, né? Comemos quando temos comida, mas há dias em que passamos fome e, às vezes, as crianças imploram por comida, diz Sadia, mãe de paciente com desnutrição atendida por Médicos Sem Fronteiras na cidade de Katsina. De acordo com o Gabinete de Estatísticas da Nigéria, estima-se que 78% das pessoas no noroeste da Nigéria vivem abaixo da linha da pobreza. Os cuidados de saúde são muitas vezes inacessíveis ou de difícil acesso. Há muitas crianças que nunca foram vacinadas contra doenças comuns. Então o que é a Nigéria, gente? A Nigéria é uma economia em frangalhos, em que boa parte da população não tem acesso à água, não tem acesso à eletricidade, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a emprego, não tem acesso a salário, não tem acesso a comida, que vive uma crise humanitária gigantesca, que tem mais de 20 milhões de pessoas sofrendo de fome, sabe? Sofrendo de fome. Aí o Gustavo pega um cálculo de renda per capita, e que é muito influenciado pela renda petroleira, né, que o país tem, e diz assim, ó, o trabalhador chinês vive até pior que o nigeriano. Veja, gente, isso é mentir com estatística, viu, gente? O Felipe Durante gravou um vídeo refutando as afirmações do Gustavo, né? 1 bilhão de miseráveis na China, alguma coisa assim. Coloca aí na tela, Maxwell. Só que o Felipe Durante, ele falou basicamente da situação na China, né? Veja, a situação na Nigéria é essa, viu? Aí, qualquer pessoa pode abrir o Google e aí colocar, por exemplo, você abre o Google e coloca, escreve aí, Maxwell, na tela, de 2019 a 2021, a China registrou menos de 2,5% da sua população subnutrida, saindo do mapa da fome da FAO. Aí o Google vai, sim, a informação está correta. A China saiu do mapa da fome da FAO, porque tem menos de 2% da população com subnutrição. Ainda, informações que você acha no site da FAO, da ONU, enfim, muito fácil de achar em qualquer lugar. A China conseguiu reduzir a subnutrição, especialmente após anunciar a erradicação da pobreza extrema em 2020,
com 800 milhões de pessoas ao sair da miséria. Então a China erradicou a pobreza extrema, a China saiu do mapa da fome da FAO, a China tem comparação com a Nigéria, inclusive em comparação em vários aspectos com o Brasil e outros países também. A China tem infraestrutura melhor, transporte melhor, acesso à cultura melhor, acesso a lazer melhor, saúde melhor e tal, acesso à moradia, né? Mais de 90% dos chineses têm casa própria e tal. Aí o Gustavo pega o dado per capita para impressionar vocês, fica puto porque a galera ficou questionando ele, dizendo assim, e cadê esse dado e tal? E é isso, veja, isso é uma forma de mentir com estatísticas. Só para não cansar vocês, um dadozinho aqui importante sobre a China. O Pedro Mari, jornalista da revista Ópera, ele foi para a China e lançou uma série de reportagens para estudar a campanha de erradicação da miséria, né? Que o Gustavo nunca fala, né? É isso. E aí, o Pedro, nessa reportagem, que está aqui o título, Como a China venceu a miséria e eleva o padrão de vida dos pobres, mesmo com crise. A matéria é de 7 de outubro de 2023, portanto, recém-saído da crise do coronavírus. Tem um trecho que é muito interessante, preste atenção aqui. O Pedro está descrevendo várias iniciativas, como foi a campanha de erradicação da miséria na China. E aí, uma das iniciativas que ele descreve é essa aqui. Veja, preste atenção nisso aqui. A vila de Dejin também foi beneficiada com esquema de produção de energia para fins de redução da pobreza. A estatal State Grid Corporation of China instalou placas fotovoltaicas no telhado de todas as casas do vilarejo, gerando energia cujo excedente é redistribuído para a rede. Garantem um mínimo de 4.000 yuans, em reais, R$ 2.800 de renda passiva para cada família anualmente. Entenderam? Uma estatal do setor elétrico foi lá e instalou painéis solares em todas as casas do vilarejo. A energia gerada é distribuída por toda a rede e cada família ganha em reais R$ 2.800 por ano como sua participação na produção daquela energia, né? Uma dessas casas pertence à senhora, eu não vou saber pronunciar o nome, desculpa senhora, antes isolada numa região montanhosa e vivendo de criação de ovelhas. Ela mudou-se para a vila em 2017. Sua nova casa foi majoritariamente subsidiada pelo governo, 90%, com crédito sendo concedido também pelo governo. Então, o governo subsidiou o crédito e concedeu o crédito para cobrir os restantes dos 10%. Com a ajuda de um primeiro secretário local do Partido Comunista, responsável por acompanhar o desenvolvimento das famílias do vilarejo, a senhora transformou sua moradia de 5 cômodos também em uma hotelaria para receber turistas e numa casa de chá. Além disso, aproveitou um dos quartos para abrir um pequeno armazém, onde vende de tudo, de produtos de limpeza até picolé. Tibetana e uma das poucas mulheres membros do Partido Comunista da China no vilarejo recém-inaugurado, ela adorna um quadro na sala de sua casa que retrata os 5 mais destacados líderes comunistas na história do país: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente Xi Jinping, com um catá branco, lenço tradicional budista que simboliza respeito e votos de felicidade, um indício de que várias táticas que permitiram a vitória contra a miséria na China e que seguem atualmente na luta contra a pobreza relativa são parte também de uma batalha por corações e mentes. Vocês entenderam isso? O governo foi lá, construiu um vilarejo. Aí, quando construiu um vilarejo, ele subsidiou a casa e deu crédito barato, quase de graça. E aí, na casa, instalou painéis solares para robustecer a rede de energia elétrica. Cada família que teve painéis solares instalados de graça recebe todo ano uma renda correspondente à sua participação na energia elétrica. E aí se construiu uma infraestrutura de transportes e por aí vai, estimular o turismo e tal. E a mulher que vivia nas montanhas criando ovelhas numa situação provavelmente de pobreza extrema ou miséria não vive mais. Se a Nigéria quisesse fazer isso, ela não tinha condições, porque não existem capacidades estatais e produtivas na economia da Nigéria para, por exemplo, garantir infraestrutura, uma rede de energia elétrica e todas as comodidades modernas dos serviços nos seus lugarejos mais afastados. Perfeito? Então, assim, é isso que o Gustavo está comparando com a Nigéria, que está vivendo uma crise humanitária, com milhões de pessoas passando fome, com milhões de pessoas na pobreza,
extrema e na miséria. Só para não cansar vocês, tem um outro trecho do Pedro Maren que eu acho importante, já que a gente está falando de dados, é o Pedro dando alguns dados dos gastos governamentais na campanha de erradicação da miséria, né? E diz assim, ó, o que seguiu foi uma mobilização impressionante de recursos financeiros e humanos com esse fim. Em apenas 3 anos, os investimentos dos governos locais e central para o combate à pobreza mais que duplicaram, passando de 111 bilhões de yuans, correspondente a 79 bilhões de reais, em 2013, para 236 bilhões de yuans, correspondente a 169 bilhões de reais, em 2026, e atinge a marca de 498 bilhões de yuans, equivalente a 357 bilhões de reais em 2020, de acordo com os dados oficiais. Centenas de milhares de quadros do Partido Comunista foram mobilizados para lugarejos pobres, onde avaliam as condições de vida locais e identificam as famílias que precisam de ajuda. Depois de outros milhões de primeiros secretários do partido foram mobilizados para essas regiões, normalmente durante um período de 2 anos, para acompanhar e auxiliar as famílias pobres em tudo quanto for necessário. Um programa batizado como Redução Direcionada da Pobreza. Vale dizer que a China não usa só o critério do Banco Mundial para considerar se uma família saiu ou não da miséria, porque o critério do Banco Mundial é um critério unidimensional, é só renda. A China também usa critérios internos que dizem respeito a acesso à água potável, à eletricidade, à moradia, à infraestrutura, etc, etc. Isso foi muito bem debatido no especial da Tricontinental, sobre a campanha de erradicação da miséria na China. Então veja, o Gustavo está mentindo com estatísticas, fazendo essa comparação entre China e Nigéria. Por qualquer prisma que você considere, o mais pobre chinês vive infinitamente melhor do que o nigeriano. Gustavo, eu imagino que ele sabe disso, né? Mas aí, enfim, compromissos outros que às vezes não são com a verdade nem com a ciência. Enfim, gente, é isto. Não mintam com estatísticas. Aprendam a trabalhar bem com estatísticas e, por favor, quando a realidade é discordar da sua premissa ideológica, mude sua premissa ideológica, não divorcie com a realidade não, porque a realidade ela fica triste se você pedir o divórcio dela. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.